boa noite, guerreiros e guerreiras que enfrentaram o frio. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Bernard John, né? Boa noite para vocês, boa noite para o pessoal que está acompanhando ao vivo pela internet. E eu quero, antes de qualquer coisa, agradecer a oportunidade de estar aqui aprendendo com vocês nesse bate-papo. Agradecer a Deus, né, a Jesus, espiritualidade amiga que nos acompanha, aos mentores de cada um. E nós temos um projeto chamado Caminho da Nova Era, e nós estamos trabalhando nas nossas palestras, nas casas, as parábolas, todas as parábolas de Jesus. Nós fazemos uma interpretação mais profunda, um estudo mais profundo. E hoje eu trouxe para vocês a parábola das 10 virgens, que é bem bacana. Então, como eu preparei um material um pouquinho longo para a gente encaixar no horário, eu já vou iniciar com a leitura. E diz o seguinte: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, cochilaram todas, adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam: não seja caso que nos falte. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se as portas. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Ouvindo assim, fica bem complicado entender alguma coisa, né? Trazer assim para o nosso dia a dia, para a nossa vida. É por isso que eu convido vocês a fazer uma viagem. Assim, se colocar no ano 33 depois do nascimento de Cristo, onde os costumes eram outros, né? Os costumes orientais eram outros, são até hoje, mas naquela época eram bem mais rígidos. A sociedade tinha uma forma diferente. Então, para a gente entender melhor, eu vou trazer o porquê que Jesus utilizou o casamento. Como é que eram os casamentos na época? Casamento judeu, né? As festas, elas duravam mais ou menos uma semana. Então, o pai da noiva entregava a noiva para o noivo. E essas 10 virgens aqui, nada mais era que 10 serviçais que foram presenteadas pelo pai da noiva para que elas servissem esses noivos após o casamento. A palavra virgem aqui, ela é trazida no sentido de puras, né? Sem compromisso com outrem. Então, esse pai, durante o rito, entrega a filha ao esposo. E depois do fato consumado pela sociedade, a noiva vai para casa do noivo e o noivo fica festejando durante o tempo que ele achar que tem vinho. Antigamente era assim. Ele ficava festejando e a noiva ficava em casa aguardando ele, junto com essas serviçais. Então ela se preparava para receber o noivo. E essas serviçais, essas virgens, elas tinham o dever de vigiar, de aguardar esse noivo. Quando elas escutassem qualquer tipo de sinal de que ele está se aproximando, elas saíam com as suas candeias, como se fosse, vamos colocar aí lanterna, é mais fácil de entender. Saíam com as suas candeias, iluminando o caminho do noivo até o ambiente em que a noiva se encontrava, né? E esse fato também para a sociedade
estaria sendo consumado a aceitação do noivo em relação àquelas virgens, aquelas serviçais, né? A partir do momento em que elas adentrassem com ele dentro da casa, elas faziam parte daquela família, né? Eram serviçais que faziam parte daquela casa, né? Daquele âmbito familiar. E o que aconteceu? 5 delas estavam preparadas e 5 delas não estavam. Então, achando aquela história, achando assim, não, quando chegar o noivo e a gente não tem, as outras vão nos dar, né? Vão fazer uma doação aí para que dê tudo certo. Mas não foi assim que aconteceu. As 5 noivas virgens chamadas prudentes falaram, não, peraí, se a gente entregar para vocês o óleo das nossas candeias, a gente vai ficar sem. E aí quem que vai iluminar, né, o caminho do noivo? Então a gente vai se garantir aqui. Beleza. Por que eu trouxe essa interpretação? Vamos dar nome às coisas agora. Vamos dizer que a noiva seja a terra, a humanidade, para ficar mais fácil. E o noivo é Jesus, é Deus, é a espiritualidade amiga, um ser divino. E o Consolador prometido, que hoje nós sabemos se é essa doutrina que nós seguimos, ele nos traz muito isso em relação ao casamento. Um dia haverá esse casamento. O casamento nosso, né, dessa humanidade, com Jesus, com Deus. Porque nós vamos evoluir. E tem 2 formas de pensar. Tanto no desenvolvimento do nosso planeta, nessa regeneração, quanto no momento em que nós desencarnarmos. Quando for passar pelo tão temido julgamento final, né? Eu digo que é inicial, né? Final não. Mas por que eu estou falando isso? Vamos fazer um parênteses antes de adentrar mais profundamente no tema. Jesus disse, onde estiver o vosso tesouro, aí também está o seu coração. Então, se nós amamos o dinheiro mais do que Deus, então nosso coração está no dinheiro. Portanto, nós somos casados com a matéria. Se nós amamos a violência, nós somos casados com o crime. E assim também serve para as coisas positivas. Se eu amo a caridade, eu sou casado com amor. E assim a gente vai colocando numa balança, né? E isso serve também para essa humanidade. Porque quando um grande coletivo tem ações positivas, gera uma energia bastante positiva. E o bem só pode atrair o bem. Não tem como ser ao contrário disso. Então, sendo a Terra a humanidade, as 10 virgens somos nós. Esses seres encarnados aqui na crosta terrena. Então nós podemos perceber a divisão, né? A distinção que é posta na própria parábola. Essas 5 prudentes, que eram loucas, mostra que cada um de nós temos uma preparação diferente, uma evolução diferente, um conhecimento diferente, né? Por que não foram todas prudentes e por que não foram todas loucas? Porque existe essa divisão, ninguém aqui é igual a ninguém. Então, o que significa essas candeias acesas? É a luz que cada um de nós carregamos. Além disso, nós empregamos o nosso coração nos nossos tesouros. E esses tesouros são as coisas que nos definem aonde está o nosso coração, os nossos valores. Se eu valorizo alguma coisa, ali está o meu coração. Sendo assim, a gente pode perceber que ninguém pode viver sob a luz de outro. Nós nascemos seres individuais na crosta terrena e para evoluir. Nós recebemos a ajuda de todos os lados, desde o nascimento, dos nossos pais, avós, familiares. A gente vai crescendo, vai conhecendo pessoas, vai agregando e agregando. E a gente começa a criar esses valores. Portanto, nós somos pequenos focos de luz. Nós não podemos esperar que outra pessoa
doe a luz dela para o nosso desenvolvimento. O máximo que pode fazer é doar para iluminar o caminho, para nos ajudar no caminho. E hoje o que a gente pode perceber é que nós vivemos muito atrás de grandes tochas. Nós vivemos um período em que existe guru para tudo. A gente vive atrás de ícones, sejam eles independentes de religião e crença, a gente vive atrás de ícones. E não atrás de algo superior e inexplicável, que é esse amor imenso que Deus tem por cada um de nós. Isso quer dizer que a gente espera que a luz de algum ícone possa vir trazer luz para o nosso caminho e assim a gente evoluir. É aquela famosa história. Acho que acontece isso. Eu mesmo sou craque em fazer isso com a Maria do Carmo. Maria do Carmo, reza por mim. Mãe, reza por mim lá que eu vou ter uma prova hoje. A luz das pessoas que intercedem por nós pode nos ajudar, nos iluminar. Mas a gente precisa ter a ação. Porque sem a ação, a gente não consegue ter esse foco de luz para receber. E Jesus sempre nos deixou muito claro que Ele era a luz do mundo. Ou seja, Ele veio ensinar, abrir caminho, para que nós possamos imitá-lo e seguir os seus exemplos, os seus ensinamentos, como bons aprendizes. E quando nós estamos aprendendo, nós caímos, nós erramos, nós esquecemos os azeites de nossas candeias, muitas vezes. Não é errado cair. Hoje eu até ouvi uma frase, né, que não existe, que Jesus, né, essa espiritualidade que nos acompanha, eles não odeiam o pecado e nem o pecador. Ele nos capacita para a gente perceber onde está o nosso erro, aonde foi que eu deixei apagar a minha candeia, para que a gente possa reacender. Então eu não posso sair atrás de um grande foco, de uma grande tocha, se eu não tiver pelo menos um bumbumzinho de um vagalume. A gente precisa ter esse receptor dessa luz. Então, meus irmãos, vejamos como nós devemos orar e vigiar. Quanto é importante. Nós não sabemos qual será o momento em que nós seremos arrebatados aí pelo desencarne. A gente não sabe nem o dia de amanhã, quem dirá o próximo segundo. Então muitas vezes a gente fica postergando. Vai dormir à noite e fala, não, hoje eu não vou rezar porque eu tô com muito sono, vou deixar para rezar amanhã. Ah, essa semana eu não vou no centro holístico porque tá muito frio, vou deixar para ir semana que vem. E assim nós vamos postergando a nossa luz. Nós não estamos carregando esse azeite que acende essa luz. Quando chegar o momento do nosso desencarne, do nosso reencontro com o plano espiritual, não vai ser cobrado coisas melindrosas. Não vai ser cobrado, poxa, eu vi que tal dia você fez isso, que tal dia você fez aquilo. A gente vai ser cobrado pelo que a gente não fez. A gente vai ser cobrado por aquelas pessoas que a gente passou e teve um olhar de desprezo. A gente vai ser cobrado por não ter carregado o azeite das nossas candeias. Nós somos que tipo de virgens, que tipo de serviçais que nós somos nessa crosta terrena? Qual desses exemplos a gente quer seguir para a nossa vida? Eu convido vocês a se desafiarem a, durante um período determinado por cada um de vocês, a perceber qual é o momento de utilizar o óleo para acender as nossas candeias. No momento de tristeza, onde é que está o óleo para acender a minha candeia? Porque o amor de Deus, a espiritualidade amiga, ela é como um Nescau, num copo de leite. Porque se a gente coloca o leite, coloca o Nescau, ele está ali.
Se a gente não mexer, ele vai descer e vai ficar no fundo. Vai ficar sem gosto. Vai ficar sem sabor. Mas se a gente mexer, ele muda a coloração, ele fica gostoso, o sabor é maravilhoso. E assim também é a luz que nós carregamos. Nós somos filhos da luz. Nós somos grandes focos de luz, não pequenos, nós somos grandes em aprendizagem. Então eu lanço esse desafio para que nós possamos nos observar, para que nós possamos carregar esse azeite para acender as nossas candeias. E o que seria esse azeite para acender as nossas candeias? Leitura do Evangelho, oração, caridade, um sorriso. Às vezes as pessoas precisam apenas de um olhar, de sentir que alguém direcionou a atenção. Tudo isso são pequenas gotas de óleo que mantêm a nossa candeia acesa, a nossa luz acesa. Eu tenho também um exemplo que Jesus deixou em uma outra parábola, mas eu vou falar mais superficialmente. Foi quando Zaqueu saiu correndo, né, atrás de Jesus. Tinha uma multidão atrás dele, chacoalhando e puxando e chamando, e Senhor, e Zaqueu conseguiu tocar muito de leve. E Jesus parou e perguntou para Pedro: Pedro, alguém me tocou? E Pedro falou: tá, Senhor, claro, né? Tem um monte de gente aqui te puxando, como é que tu vai me dizer que alguém te tocou? Ele disse: não, eu percebi que eu perdi um foco da minha luz. Eu perdi virtude. Nós devemos aprender a doar essas virtudes por onde nós passarmos, sem a necessidade de alguém vir pedir. Às vezes a gente fica pensando: será que eu devo fazer uma doação? Será que eu não devo? Vou esperar a pessoa pedir. Ou então a gente vê que um colega tá ruim, tá chateado, a gente está esperando a pessoa pedir. E ser luz, ser foco de luz é isso. É a gente ter a ação. É a ação que vai fazer com que nós possamos nos tornar como as virgens prudentes, aquelas que estão preparadas para qualquer momento estar ali para servir. E nós temos aqui, eu trouxe também um exemplo do que é, o que eu quero para minha vida, o que eu consigo trazer dessa parábola para minha vida. E existem algumas situações das nossas vidas que parece que está tudo muito escuro. É o momento que a gente mais lembra de Deus, que é quando a gente está chegando no fundo do poço. Porque é muito difícil no dia a dia, na hora que nós estamos vivendo as coisas boas das nossas vidas, lembrar de Deus, fazer um agradecimento. Pai, muito obrigado, né, pelo dia, obrigado por mais um abrir de olhos nesse amanhecer. É difícil a gente agradecer. É difícil a gente agradecer para aquele amigo ou para aquela amiga as atitudes boas que elas tiveram com a gente. É mais fácil a gente lembrar de Deus e dessas pessoas quando a gente está precisando delas. Quando a gente está precisando. Aí a hora que precisa, que a coisa fica difícil, aí lembra: meu Deus, me ajuda. Me ajuda. Meu amigo, minha amiga, estou precisando de um ombro, estou precisando de conselhos. E sendo Jesus a luz que veio para nos iluminar, não tem nada mais fácil de colocar como exemplo dele. Dentro desse exemplo, como são muitas e muitas qualidades, eu peguei um trechinho de uma música que acho que todo mundo aqui conhece, né? Não vou cantar, vou ler hoje.
que diz que essa luz só pode ser Jesus, né? E ele diz assim, vamos absorver isso para nós como desejo de sermos esse tipo de luz. Então eu gostaria de ser luz que ilumina o caminho e que me ajuda a seguir, sal que brilha à noite, a qualquer hora, me fazendo sorrir, claridade, fonte de amor que me acalma e seduz. Essa luz só pode ser Jesus. Raio dourado que orienta o navegante perdido, força dos humildes, dos aflitos, paz dos arrependidos, brilho das estrelas do universo, o seu olhar me conduz. Mão que me abençoa e me perdoa, e me afaga o coração, estrela que nos guia, luz divina, o seu amor nos conduz. Essa luz só pode ser Jesus. Então que sejamos luz, meus irmãos. Vamos acender as nossas candeias e sermos para nós mesmos esse foco de luz para poder irradiar para os outros. Então, por hoje é só, que assim seja.